Você sente que está encurralado? O gigante da dívida te sufoca? A doença rouba seu sono? Ou talvez o medo paralise cada passo seu? Você está cansado de apenas sobreviver. Eu sei que sim. Mas e eu te dissesse que a arma secreta de Davi para derrubar Golias não era a funda e nem a pedra? Era algo muito mais profundo, algo que está escondido no seu peito agora. Prepare-se, porque hoje Pastor Jucinei vai te guiar para ativar o clamor de vitória que vai silenciar o seu gigante de uma vez por todas. Este não é apenas um vídeo, é uma libertação. É a chave para você entender que a sua maior luta não se vence com músculos ou estratégias humanas, mas com a ativação de uma força divina que você negligenciou. Você chegou aqui no momento exato, porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir a verdade sobre o poder do seu clamor. Antes de mergulharmos no campo de batalha de Davi, eu preciso que você me prometa uma coisa, que você vai ficar comigo até o final, porque a oração final que faremos juntos é que vai selar a sua vitória. E se você sente que este canal é um oásis na sua vida, um lugar onde a palavra de Deus te encontra na sua dor, eu te peço, inscreva-se agora e ative o sininho de todas as notificações. Essa é a sua forma de dizer a Deus: eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Eu preciso que você faça parte dessa comunidade de guerreiros que não se dobra diante do medo. Permita-me começar descrevendo o seu Golias. O seu Golias não tem 30 metros de altura, mas ele é gigantesco na sua mente. Ele pode ser a crise financeira que te acorda às 3 da manhã com o coração acelerado. Ele pode ser a porta fechada que te fez duvidar do seu chamado. Ele pode ser o diagnóstico médico que tirou a sua paz. Teu gigante tem a voz estrondosa da acusação, dizendo: você não é bom o suficiente, você nunca vai sair desse buraco, você está sozinho. Eu vejo muitos de vocês tentando lutar contra esse gigante com armas erradas, tentando lutar com sua própria força, com sua inteligência limitada, com conselhos superficiais. Você tenta planejar, você tenta se esforçar, você tenta merecer a bênção, mas o gigante é forte demais para ser derrubado pela força da carne. E aqui reside a grande frustração da alma. Você sabe que tem promessas, mas vive uma realidade de derrota. Você tem a armadura da fé, mas ela parece pesada e inútil, como a armadura de Saul que Davi recusou. Você está olhando para o vale de Elá, e o gigante está lá, blasfemando contra o seu Deus e contra a sua vida, e você sente que não há ninguém disposto a ir à frente. A história de Davi e Golias não é apenas uma parábola infantil, é um manual de campo sobre como enfrentar o impossível. Quero que voltemos para a cena. O exército de Israel, o povo escolhido, o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, estava paralisado. 40 dias de terror, 40 dias ouvindo a voz do gigante, 40 dias de inércia. Você consegue se identificar com a inércia? Você está há quanto tempo paralisado pelo medo do seu gigante? Eles tinham escudos, eles tinham espadas, eles tinham estratégia militar, mas o que lhes faltava era o que Davi trazia, a memória da intimidade e a audácia da fé. Davi chega ao acampamento, jovem, sem barba, cheiro de ovelha, trazendo queijos para seus irmãos. Ele não era um soldado de elite, ele era um pastor. A primeira coisa que ele ouve é a blasfêmia. Ele ouve o gigante escarnecer do exército do Deus vivo. E aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. Davi não se ofendeu pessoalmente, ele se ofendeu pela honra de Deus. A arma secreta de Davi começa com a transferência do problema. O problema não era dele, o problema era de Deus. O seu gigante está blasfemando contra a sua saúde, ele não está te desafiando, ele está desafiando o poder de cura que reside em Deus. Se ele está blasfemando contra as suas finanças, ele não está duvidando da sua capacidade de trabalho, ele está duvidando do Jeová Jiré, o Deus provedor. Davi ouve e pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Seus próprios irmãos o rejeitam. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? É assim que funciona a guerra espiritual. Quando você decide lutar, aqueles que deveriam te apoiar, muitas vezes são os primeiros a te humilhar. Eles não entendem a audácia da sua fé, porque eles estão acostumados com a mediocridade do medo.
Saul tenta vesti-lo com sua armadura. A armadura de Saul representa as soluções humanas que parecem lógicas, mas que te sufocam. Você tenta resolver seus problemas com o método do mundo, com a armadura que serviu para outros, mas que não se encaixa na sua unção. Davi sabiamente tira a armadura pesada. Ele decide lutar com o que ele conhece. E o que Davi conhecia? Ele conhecia o campo, ele conhecia a dor da solidão, ele conhecia o rugido do leão e do urso, e ele sabia, acima de tudo, que quando o leão vinha, ele não gritava por ajuda humana, ele clamava ao seu Deus. A arma secreta, o clamor de intimidade. O clamor de Davi não era um grito desesperado, era uma declaração de quem Deus era na vida dele, baseada em experiências passadas. Quando Golias o despreza por ser jovem e bonito, Davi não se defende com currículo ou diplomas. Ele declara: "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Esta é a arma secreta, o nome. O clamor não é só a palavra, é a autoridade que você coloca atrás da palavra. O que é o clamor de vitória? É a sua voz carregada de fé que transporta a realidade espiritual para a realidade física. É o momento em que você para de focar no tamanho da dívida e começa a focar na riqueza de Deus. É o momento em que você para de focar no relatório médico e foca nas chagas de Cristo que trouxeram a sua cura. Eu quero que você comece a clamar comigo agora, no seu coração, onde você estiver. O clamor não é elegante. O clamor é a voz da dor transformada. E Davi pegou 5 pedras lisas. Por que 5? Alguns dizem que eram para Golias e seus 4 irmãos. Mas eu prefiro pensar que as 5 pedras representam os 5 fundamentos da sua fé que você precisa reativar. A pedra da memória. Lembrar o que Deus já fez. Eu tirei o leão e o urso, e este filisteu será como um deles. O seu clamor deve sempre começar com o "eu lembro". 2. A pedra da identidade. Saber quem você é em Cristo, não um servo, mas um filho. 3. A pedra da autoridade. A fé de que o poder que move montanhas reside em você. 4. A pedra da rendição. Não lutar, mas pela vontade dele. 5. A pedra da certeza. A convicção absoluta de que a vitória já está decretada. Quando Davi corre em direção a Golias, ele não titubeia. Ele não espera que o gigante venha até ele. A fé é proativa. O clamor te coloca em movimento. Muitos de vocês estão esperando que o gigante se canse. Não, você deve correr em direção ao seu medo, com o nome de Deus na sua boca. Pastor Jucinei precisa te dizer algo difícil. A sua dor atual é o campo de treinamento para a sua próxima unção. O gigante não veio para te destruir, ele veio para te promover, desde que você use a arma certa. Vamos aprofundar no poder do nome. Quando Davi diz, "Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos", ele está ativando todos os atributos de Deus. Ele está dizendo, "Eu sou pequeno, mas o meu general é o Deus das batalhas celestiais. O meu nome é fraco, mas o nome dele é forte o suficiente para quebrar qualquer maldição." Seu clamor deve invocar o nome. Se você está doente, clame Jeová Rafá, o Senhor que cura. Se você está perdido e confuso, clame Jeová Chamá, o Deus que está presente. Se você está sem provisão, clame Jeová Jiré, o Senhor provedor. Pare de usar linguagens vazias na sua oração. Seja específico. Diga ao seu gigante quem é o seu Deus. Você está absorvendo a intensidade desta palavra e sentindo que a sua fé está sendo incendiada, peço que você faça uma pausa rápida, respire fundo e deixe o seu like neste vídeo. O seu like não é apenas um clique, é a sua assinatura digital dizendo, "Eu recebo essa unção de guerra." Ajude-nos a levar essa mensagem de vitória para quem está encurralado no Vale de Elá. O Salmo 18 é a essência do clamor de Davi. É um manual de como clamar na dor. Amo-te, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Davi começa com a adoração.
O clamor eficaz sempre começa com a adoração, não com a petição. Quando você adora, você muda o foco do tamanho do problema para o tamanho do solucionador. Mas Davi não disfarça sua dor. Ele continua no Salmo 18. Cordas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Ele expõe a dor. Ele não a esconde atrás de uma máscara de religiosidade. É por isso que este é um nicho de oração de dor/cura. Você não será curado se não for honesto sobre a profundidade da sua dor. Deus não precisa que você seja perfeito, Ele precisa que você seja real. Qual é a sua corda de morte hoje? A depressão? O vício? A traição? Diga o nome disso na sua oração. Quando você nomeia o seu gigante, você o destitui do poder do mistério. O que não é nomeado não pode ser confrontado. O clamor no vazio, a experiência do abandono. Muitas vezes, a dor do abandono é o gigante mais difícil de encarar. Davi passou por isso. Ele era o menor, o esquecido. Ninguém da sua família achava que ele servia para alguma coisa importante. Quando você está clamando no seu quarto e parece que o teto é de bronze e você não ouve resposta, você está entrando na dimensão mais profunda do clamor. É ali, no silêncio ensurdecedor, que a sua fé é refinada. O que fazer quando parece que Deus está em silêncio? Você deve clamar mais alto. E aqui eu não falo de volume de voz, mas de intensidade espiritual. Clamar mais alto significa dobrar a sua determinação, mesmo que a sua garganta esteja seca de lágrimas. Davi diz no Salmo 18, verso 6: Minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Perceba, o clamor chega perante a face dele, não fica na fila de espera. O clamor é a senha de urgência no tribunal celestial. Eu quero que você sinta a mudança de perspectiva. O seu problema não é Golias, o seu problema é a falta de clamor. A arma de Davi não era teológica. A diferença entre orar e clamar é a urgência e a convicção. Orar é conversar. Clamar é exigir a promessa baseada no caráter de Deus. O clamor de Davi desencadeou a ação divina. O Salmo 18 descreve a natureza se dobrando ao clamor. Então a terra se abalou e tremeu. Saiu fumaça das suas narinas e fogo da sua boca consumia. Carvões ardentes se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo de seus pés. Quando você clama com fé, você não está só rezando, você está acionando o arsenal de Deus. Você está pedindo que Ele desça dos céus e entre no seu vale de Elá. Talvez você esteja pensando: Pastor Jucinei, eu clamo há anos e o gigante não cai. Eu pergunto, você tem clamado o nome ou você tem clamado o seu desejo? Há uma diferença. Clamar o desejo é pedir a solução que você quer. Clamar o nome é pedir a intervenção do rei, independentemente de como ela venha. É dizer que o seu nome seja glorificado na minha cura, na minha provisão, na minha libertação, mesmo que eu não entenda o processo. Davi não pediu a Deus para que Golias escorregasse. Ele clamou pelo nome para que o Senhor provasse a Israel e ao mundo que o verdadeiro poder residia nele. A pedra que derrubou Golias foi a última coisa que Davi tocou antes da vitória. Antes da pedra estava a atitude. Antes da atitude estava o clamor. Antes do clamor estava a memória das ovelhas. Onde você foi forjado? Onde foi o seu deserto? A sua unção não no palco. Ela nasce no anonimato, lutando com o leão e o urso, quando ninguém está vendo. Use a sua história de anonimato como a sua maior arma no clamor. Lembre-se, o campo do deserto onde você provou a fidelidade de Deus é o seu campo de batalha mais sagrado. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento. Eu vou te guiar em um clamor de transferência de dor. Sinta a dor, a raiva, a frustração. Não a reprima. É essa energia que vamos usar para impulsionar o seu clamor. Você vai transferir o peso do seu gigante. Diga em voz baixa, mas com convicção:
Eu, diga seu nome, neste momento, transfiro a responsabilidade desta batalha para o Senhor dos Exércitos. Eu paro de lutar com a minha força e entrego o meu gigante. Diga o nome do seu gigante: a doença, a depressão, o endividamento, o divórcio. Gigante, você não é mais meu. Você é o desafio do meu Deus. Esta transferência de responsabilidade não é preguiça, é sabedoria. Você não tem que carregar o peso do mundo. Você tem que carregar a certeza de que ele o carrega. Agora, neste ponto da nossa jornada, a intensidade precisa ser máxima. Eu preciso que você se prepare, porque a palavra de Deus está prestes a entrar como um raio na sua vida, destruindo as fortalezas que foram levantadas contra você. Eu sinto a unção da cura fluindo agora. O clamor é um rio e ele está enchendo o seu vale. Continuemos com a anatomia da vitória. Depois que Golias é derrubado pela pedra, o clamor materializado, a vitória não estava completa. O gigante estava apenas atordoado. Davi precisou pegar a espada de Golias e cortar a sua cabeça. Isso é simbólico e crucial. O que o inimigo usava para te matar, você usará para garantir sua vitória definitiva. A própria ferramenta da sua destruição será a prova do seu triunfo. O que isso significa na prática? Se o seu gigante é a doença, a sua cura testemunhada será a arma que vai cortar a cabeça do medo na vida de outra pessoa. Se o seu gigante foi a traição, a sua restauração será o testemunho que destruirá o espírito de divórcio na sua família e na sua comunidade. Você não está sendo curado só para você. Você está sendo restaurado para ser um instrumento de libertação. Você é o Davi na sua geração. A derrota do gigante não é o fim da história, é o início de um novo reinado. Davi, depois de Golias, não voltou a ser apenas pastor de ovelhas. Ele foi ungido para o futuro rei. A sua luta contra o gigante é a sua unção para a sua próxima fase. Muitas vezes, as pessoas caem no erro de derrotar um gigante e relaxar. Mas a vida de Davi foi uma sucessão de batalhas, porém ele nunca mais lutou sozinho. Ele tinha aprendido a lição mais importante: a arma secreta funciona sempre. O clamor continuado, mantendo a armadura da intimidade. Você já teve uma grande vitória, mas sentiu que os gigantes voltaram, menores, mas mais numerosos? Isso acontece porque o inimigo tenta te desgastar pelo cansaço. É por isso que o seu clamor deve ser contínuo. Não espere a próxima crise para clamar. Clame na paz para construir a fortaleza. O Salmo 23, o mais famoso de Davi, não foi escrito num momento de tranquilidade idílica. Foi escrito por um guerreiro, um homem perseguido, que sabia que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor era o seu pastor. O clamor da vitória contínua é a declaração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O clamor é a confissão da suficiência de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O clamor é a celebração da provisão, mesmo quando o inimigo está assistindo. Você come na frente do seu medo. Eu quero que você incorpore a fé de Davi agora. Você precisa de um clamor de absolvição? Talvez o seu gigante seja a culpa que te acorrenta por erros passados. Davi era um pecador, um homem que cometeu erros terríveis, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia clamar por perdão. Leia o Salmo 51, é o clamor do arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O clamor de arrependimento é a única ferramenta capaz de derrubar o gigante da condenação. Se você está sendo condenado, você não pode ser vitorioso. A condenação anula sua autoridade. Pare agora de se autoflagelar. Entregue a culpa. Clame pela misericórdia. O sangue de Jesus é o único poder que silencia o gigante da acusação. A sua dor não é a sua identidade, é apenas a circunstância que o seu clamor está prestes a mudar. Oração de ativação, o clamor que desce fogo. Neste momento, você e eu vamos entrar no nosso vale de Elá. Eu vou orar por você, mas você não será um mero ouvinte. Eu quero que você use a sua voz, seja em sussurro ou em grito. É a sua voz que vai liberar o poder. Pausa para respiração e concentração. Pai de amor, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, nós nos apresentamos diante de Ti.
Viemos sem armadura humana, sem força própria, com apenas 5 pedras de fé e o teu santo nome em nossos lábios. Reconhecemos que o gigante da crise, da doença, do medo e da escassez está tentando nos paralisar há muito tempo. Mas hoje a inércia é quebrada em nome de Jesus. Eu clamo em favor de cada um que está ouvindo esta voz, que está sentindo essa dor na alma. Que o peso que os oprima seja transferido para as tuas mãos poderosas, Senhor. Em nome de Jesus, nós lançamos a pedra da memória. Lembramos-te, Senhor, das águas abertas, do pão que desceu do céu, do leão e do urso que foram derrotados. Se fizestes antes, farás agora. A fidelidade de Deus é a nossa primeira arma. Lançamos a pedra da identidade. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Não somos mais escravos do medo. A nossa identidade é a de vencedores, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Lançamos a terceira, a pedra da autoridade. Nós pegamos a autoridade do nome de Jesus Cristo e a apontamos contra a doença. Câncer, depressão, dor crônica, em nome de Jesus, solte a vida desse meu irmão e irmã. Seja curado no poder do clamor. Seja curada a sua mente. Seja restaurado o seu corpo. Lançamos a quarta, a pedra da rendição. Não a nossa vontade, mas a tua, Pai. Que a tua vontade perfeita seja estabelecida nas finanças, nos casamentos, nos ministérios e na saúde. O clamor não é para submeter Deus à nossa vontade, mas para nos submeter à sua. Lançamos a quinta e última, a pedra da certeza. O clamor não é um talvez, é uma convicção. A vitória é nossa. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu clamo agora para que a pedra da fé atinja a testa do seu Golias. Seja ele o vício que te persegue, seja ele a dívida que te humilha, seja ele o espírito de morte que tenta roubar a sua alegria. A voz de Deus é mais alta do que o rugido do gigante. Receba a sua unção de guerra. Levante-se do chão, vista o manto de Davi. Você não é mais o oprimido, você é o executor da justiça divina neste campo de batalha. Eu ativo sobre a sua vida o manto de invencibilidade que só o clamor pode trazer. Seu inimigo vai fugir por 7 caminhos e você vai usar a própria arma dele para garantir que ele nunca mais levante a cabeça. A vitória está declarada, o clamor foi ouvido nos céus. Não volte para a rotina sem a certeza de que algo mudou. A partir de hoje, a sua oração será um clamor, uma declaração de guerra e um grito de vitória. Você não está mais no vale para negociar com o gigante, você está no vale para cortar a cabeça dele. E se você sentiu o mover de Deus neste clamor, se a sua alma se acendeu, eu peço que você compartilhe este vídeo imediatamente com 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando gigantes impossíveis. Seja um mensageiro da libertação. E saiba de uma coisa, a queda de Golias é apenas o prelúdio para o que Deus fará em sua vida. A unção e